Você já ouviu falar que os sulfitos no vinho são os culpados por aquela dor de cabeça no dia seguinte? E se eu te dissesse que isso provavelmente não é verdade? Hoje nós vamos desvendar a verdade chocante sobre os sulfitos no vinho e eu te garanto, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para aquela frase "contém sulfitos" da mesma maneira. Já pega a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Quando você lê "contém sulfitos" no rótulo de um vinho, o que é que vem à sua mente? Algo tóxico? Algo perigoso? Na realidade, os sulfitos são compostos químicos chamados dióxido de enxofre que ocorrem naturalmente durante o processo de fermentação do vinho. Além disso, os produtores de vinho costumam adicionar sulfitos para proteger a bebida. Eles agem como antioxidantes e conservantes, impedindo que o vinho oxide ou estrague. É como a vitamina E pra gente, né? Ou como se fosse aquele antioxidante que a gente usa para manter as coisas mais frescas ali por mais tempo. Então, longe de serem vilões, os sulfitos estão ali para garantir que o seu vinho fique perfeito até o momento que você abra a garrafa. Os produtores costumam usar o mínimo de sulfitos possível, mas eles são praticamente indispensáveis. E antes que você me pergunte, não. Sulfitos não são os vilões daquela dor de cabeça no dia seguinte. Vou te explicar isso mais em detalhes daqui a pouco, então continua aqui comigo. Agora você deve estar se perguntando, se os sulfitos são algo tão comum e até necessários, por que os rótulos de vinhos destacam isso e em lugares como nos Estados Unidos, na Austrália e na União Europeia informam com tanta ênfase? Isso começou em 1988, quando os Estados Unidos instituíram a obrigatoriedade de incluir essa informação em qualquer vinho que contenha mais do que 10 ppm de sulfitos. Mas aqui está o choque. Outros alimentos, como frutas secas, por exemplo, chegam a ter 3.500 ppm de sulfitos. Para você ter uma ideia, uma lata de refrigerante pode conter até 350 ppm e a maioria dos vinhos fica na faixa de 30 a 150 ppm. Então, a verdade é que comparado a outros produtos que a gente consome, o vinho tem relativamente poucos sulfitos. Agora não parece mais algo tão ruim, né? Você sabia que alguns estilos de vinho têm naturalmente mais sulfitos do que outros? Isso acontece porque certos estilos são mais sensíveis e precisam de mais proteção. Por exemplo, os vinhos brancos, os rosés e os doces costumam levar mais sulfitos. Mas por quê? É bem simples. Esses vinhos são mais suscetíveis à oxidação e à deterioração. Então, os produtores adicionam uma quantidade maior de sulfitos para garantir que eles permaneçam frescos e estáveis por mais tempo. Como os brancos e rosés não possuem a mesma quantidade de taninos que os tintos, que naturalmente ajudam a preservar o vinho, eles acabam sim precisando de uma ajudinha extra para se manterem frescos. Os vinhos doces, por sua vez, levam mais sulfitos para proteger a bebida de uma fermentação indesejada. Você não ia gostar de uma garrafa de vinho surpresa explodindo na sua adega, né? Já os vinhos tintos, por outro lado, geralmente têm menos sulfitos, justamente porque os tintos contêm mais taninos que vão agir ali como conservantes naturais, oferecendo uma maior proteção contra a oxidação. É por isso que você pode notar que muitos vinhos tintos duram mais tempo abertos e parecem envelhecer melhor sem a necessidade de tantas adições de sulfitos. De acordo com a nossa legislação, os limites permitidos de sulfitos são de até 300 ppm para quaisquer estilos de vinho, ou seja, tinto, rosé, branco, espumante, moscatel, licoroso. Já para os vinhos orgânicos, o limite máximo permitido de sulfitos é de 100 ppm. Eu trouxe aqui dois rótulos para a gente comparar duas questões, tá? Esse rótulo é de um vinho brasileiro e você vai ver que aqui a gente não tem destacado como tem sulfito nem no rótulo, nem no contrarótulo. Geralmente aqui no Brasil, os produtores que não usam sulfitos, geralmente os dos vinhos naturais, inclusive se você quer entender mais a respeito sobre vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, assiste esse vídeo aqui, eles costumam frisar que não contém sulfitos, mas eu já vou te falar que essa história não é bem assim, tá? Então, no vinho brasileiro, como é que a gente sabe, né? Lá no contrarótulo, você vai ver aqui, ó, composição. Fermentados de uvas, aqui no caso Pinot Noir, e o conservante INS 220. Porque o código INS 220 se refere ao anidro sulfuroso,
ou dióxido de enxofre ou sulfitos, tá? Então a gente não vai ter destacado num rótulo de um vinho brasileiro, mas essa informação vai estar presente ali na composição. Já se você comprar, se deparar com um vinho europeu, dos Estados Unidos, da Austrália, enfim, dependendo do país, né? Você vai reparar que vai ter bem destacado. Esse, como é um francês, essa é a etiqueta de importação, né? Mas no rótulo original, você vai... Aqui tem tudo que é idioma, né? Italiano, francês, eu sei lá que idioma é esse. Bom, tem vários. Porque na União Europeia você tem ali as regras que obrigam você a destacar a informação de contém sulfitos. E também aqui no rótulo brasileiro, né, você vai ver aditivo conservante, é um aditivo alimentar, INS 220, anidrosulfuroso, tá? Então, o sulfito ele é um aditivo alimentar. E os limites para esses aditivos alimentares são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ok, então vamos logo desmistificar a questão de os sulfitos causarem ou não dor de cabeça, a maior polêmica até então. A resposta curta é provavelmente não. De acordo com a FDA, a ingestão segura de sulfitos por dia para a maioria das pessoas é de até 0,7 mg por quilograma de peso corporal. Isso significa que, por exemplo, uma pessoa ali que pese 70 quilos pode consumir de forma segura até 49 miligramas de sulfitos por dia. E ainda, de acordo com a FDA, apenas uma pequena fração da população, cerca de 1 a cada 100 pessoas, é realmente sensível aos sulfitos. E isso se aplica principalmente a pessoas que têm asma severa. Segundo especialistas, o nível de sulfitos precisaria ser extremamente alto, cerca de 300 miligramas por litro, para causar reações em alguém sensível. Ou seja, a maioria dos vinhos não chega nem perto desse nível. E ninguém bebe 1 litro de vinho por dia, ou pelo menos não deveria, né? Então, se os sulfitos não são os culpados pela dor de cabeça, o que é? A resposta pode estar em outros componentes, como as aminas biogênicas, como as histaminas, ou simplesmente no fato de que você estava desidratado ou desidratada enquanto bebia. A verdade é que as ressacas geralmente têm mais a ver com desidratação do que com sulfitos. E sabe o que é ótimo para ajudar com essa desidratação? Um bom gole de água entre as taças de vinho. Viu só? Depois de tudo isso de informação, acho que esse vídeo já merece seu like, né? Então clica aqui, vamos continuar. A propósito, eu tenho um caso real aqui para falar para você com relação a essa questão de sulfitos, alergias e tudo. Tem uma pessoa da minha família, que eu vou preservar o nome, quem é, justamente para não causar nenhum tipo de desconforto e tal, que ela comentava comigo, todas as vezes que eu tomo vinho chileno ou argentino, me faz mal. Tenho crises de alergia muito grave, assim, me dá dor de cabeça, eu fico vermelha. E eu falava, mas é só desses dois e tal? Principalmente os tintos nesse caso. Aí eu falava, mas tem alguma coisa estranha aí? Ah, eu acho que é por conta do conservante, justamente os sulfitos, né? E eu pensando, mas não tem muito sentido. Aí eu perguntava, você tem asma, alguma coisa assim? Não, não tenho nada, é só do conservante. Eu falei, não tem muito sentido. Você come frutas secas? Como? E não te dá nada? Não. Então não pode ser o sulfito. Enfim, aí essa pessoa foi nos médicos, ela faz acompanhamento com o alergista, né, com o alergologista frequentemente, sempre faz. E aí acabou nos testes descobrindo que ela era alérgica ao quê? A corante. Inclusive corante de origem natural. E a uva tinta tem muito corante. Dependendo da uva tinta, tem muito mais. E dependendo da região de onde essa uva vem, muito mais ainda. Porque se é numa região ensolarada, ela concentra muito mais pigmento. E aí a gente descobriu que, na verdade, a alergia dessa pessoa, o que causava, né, o que causa ainda isso nela, é a pigmentação natural da uva. Então, as uvas que são muito tintas, que tem muito pigmento, como a Taná, a Malbec, a Cabernet Sauvignon do Chile, elas fazem mal. No entanto, que vinho rosé, vinho branco, espumantes, né, que não são tintos, essa pessoa consome normalmente e não tem problema algum. E geralmente, né, o rosé, o espumante e o branco levam mais sulfitos, então não tinha sentido algum. Então a gente acabou descobrindo que a questão eram as uvas tintas, principalmente de regiões de clima mais quente e aquelas variedades que acabam concentrando mais cor. Olha só, não tinha nada a ver com sulfitos no final das contas.
Agora que a gente sabe que os sulfitos não são os vilões que a gente imaginava, vamos entender como eles realmente funcionam. Os sulfitos têm duas funções principais no vinho: antioxidante e antisséptica. Como antioxidantes, eles impedem que o vinho oxide, ou seja, que ele fique estragado quando entra em contato com o oxigênio. Como antissépticos, eles evitam a proliferação de bactérias e de fungos que poderiam estragar a bebida. E tem mais, sem os sulfitos, muitos vinhos poderiam literalmente virar vinagre. E você certamente também não quer isso quando você estiver prestes a abrir aquela garrafa especial, né? Mas calma, se você está preocupado ou preocupada com a quantidade de sulfitos que você consome, saiba que a maioria dos vinhos usa a menor quantidade possível, apenas o suficiente para proteger o vinho. Ou então você pode optar ali pelos orgânicos, que geralmente em todos os países aí contém uma quantidade menor de sulfitos. Ou costumam conter, né? Você deve estar se perguntando agora: e aqueles vinhos que dizem ser sem sulfitos? Essa é uma questão bem interessante, porque na verdade nenhum vinho é totalmente livre de sulfitos. Pois é, isso mesmo que você entendeu. Vinho sem sulfito é uma lenda. Por quê? Durante o processo de fermentação, as leveduras que transformam o açúcar em álcool naturalmente produzem pequenas quantidades de sulfito. Então, da próxima vez que você encontrar um rótulo de vinho escrito sem sulfitos, que geralmente é mais caro, né? Porque é sem sulfitos. Na verdade, isso significa que não foram adicionados sulfitos extras durante o processo de vinificação. Mas lembre-se, isso não significa que o vinho é 100% isento desse composto. Vinhos sem sulfitos adicionados podem ser um pouco mais delicados, já que eles não têm a mesma proteção contra a oxidação e contra a deterioração microbiana. Por isso, é sempre bom ficar atento ou atenta à data de consumo e às condições de armazenamento desses vinhos. Resumindo, os sulfitos são essenciais para manter a qualidade e a longevidade do vinho. Eles não são os vilões das dores de cabeça e a sua presença nos vinhos é muito menor do que você imagina, especialmente quando a gente compara com outros alimentos que a gente consome no dia a dia. Agora, da próxima vez que você estiver olhando ali para uma garrafa de vinho escrito contém sulfitos no rótulo, você vai saber que isso está ali para proteger a bebida e garantir que ela chegue perfeita até a sua taça. E falando em taça, me conta aqui nos comentários. Você já tinha se preocupado com essa questão dos sulfitos no vinho antes desse vídeo ou foi apenas um susto desnecessário? Comenta aqui e me conta. Se o conteúdo desse vídeo te ajudou, lembra de clicar aqui no like, compartilha esse vídeo aí pelo WhatsApp com seus amigos, com suas amigas que têm dúvidas sobre a presença de sulfitos no vinho. Manda aí o link pra galera, manda pra geral aí, vamos lá, me ajuda aí. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica no sininho, marca ativar todas as notificações para você receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo. E para ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda me ajudar a trazer mais vídeos de qualidade no canal, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro e com uma pequena contribuição mensal você desbloqueia tudo isso. E se você quiser contribuir com esse vídeo em específico, você pode deixar um valeu demais. Até a próxima Taça Sem Taça, porque eu tô tomando remédio e aí não dá, né?